Quero convidá-los a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 5. Eu quero que você faça a união dessas duas coisas. O texto de Mateus é o das bem-aventuranças, capítulo 5, versos de 1 a 12. E nessas bem-aventuranças, o Senhor fala de um modo que exige de nós uma postura em relação à vida. Por exemplo, quando ele diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, exige que você tome uma posição, tenha uma postura em relação à vida. O crente é chamado para viver de um modo específico. A vocação cristã para ser igreja de Cristo é um chamado para uma vocação específica. Ou isso talvez seja uma redundância. É uma vocação específica. E qual é? Acho que podemos resumir essa vocação para sermos parecidos com Jesus. Para sermos iguais ao Filho unigênito de Deus, na medida do seu caráter, do seu amor. E não há nada mais bem-aventurado que se parecer com Jesus. Então, quando você ler esse texto, você tem que lembrar o seguinte: você tem que pedir a Deus a graça de ser. Deixa eu ver se eu errei aqui alguma coisa. Acho que está tudo certo. A graça de ser do jeito que Jesus disse que a gente deve ser. O texto diz assim, Mateus, capítulo de número 5, versos de 1 a 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Uma vida cristã que não tem o alvo de ser como Cristo é pobre, é sem graça. E quando eu digo é sem graça, eu quero dizer é sem a graça. Por isso que nós precisamos que o oleiro produza em nós a vida de Cristo, moldando-nos e preparando-nos. Então você deve ouvir este sermão pedindo estas coisas. Tu és o oleiro, Senhor, e nós somos o barro. Nós clamamos a tua misericórdia, para que ela desfaça o que está errado em nós e reconstrua segundo a imagem de teu Filho. Transforma a nossa vida para que ela seja mais formosa. Então fala com tua palavra, Senhor. Permita-nos ouvir a tua voz e provoca em nós mudanças, porque tudo o que queremos é seguir na direção do Senhor. Oleiro, faça a obra
no barro de nossa vida, nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o diferente entre o ser humano e os animais, bem, tem muita coisa diferente, é óbvio. Mas há uma coisa muito específica e muito interessante e diferente. É a capacidade de viver por ideais. O ser humano, diferente de todos os animais, ele consegue mentalizar o que ainda não existe. Viver por ideais. Quando Martin Luther King disse ao povo americano, eu tenho um sonho, e as pessoas imaginaram um país diferente, ele conseguiu arrastar multidões. Quando conseguiu dizer a eles e convencê-los de que aquele era um ideal a ser seguido, um sonho. Os discípulos, irmãos, também tiveram um ideal. O apóstolo Paulo diz assim, eu sigo para o alvo. Só que quando os discípulos encontraram Jesus, é diferente do Martin Luther King. Porque o Martin Luther King teve um sonho. Mas o ideal dos discípulos era a vida de um homem, Jesus de Nazaré. Eles olharam aquele homem, eles viram o amor com que ele se conduzia no meio das multidões. Eles o viram sentir o toque de uma mulher no meio da multidão. Então, além de ver a multidão, ele enxergava as pessoas. Eles ouviram aquele homem pedir ao Pai que perdoasse os seus assassinos quando estava na cruz. Os discípulos não tiveram um sonho, eles viram Jesus de Nazaré. Eles ouviram a mensagem de Deus e a viram em prática na sua vida. Não à toa, João diz assim, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, porque o Verbo, ele se fez carne e habitou entre nós. A falta de ideais tem tornado o povo de Deus um povo apático, um povo egoísta, que só pensa em si mesmo, porque o máximo que consegue enxergar tem 20 ou 30 anos à frente, e tudo que conseguem ver é a si mesmos. Jesus Cristo nos ensinou a olhar muito além. Ele propôs para nós um modelo de vida mais elevado, ou mais elevada. Uma maneira de viver que transcende o mero viver diário, que faz sentido, que tem significado eterno, irmão. É por isso que a Bíblia insiste em dizer que céus e terras passarão, mas a palavra não. Mas quando você vive com Cristo sem ideais, tudo se torna mais importante. Porque o que é que move uma pessoa na direção de um ideal? O que move uma pessoa na direção de um ideal é o amor. Aquilo que você ama mais profundamente, dominará a sua vida. Aquilo que você ama mais profundamente afetará todas as suas escolhas. Será o seu ideal. É por isso que a Bíblia pode resumir a nossa vida em amar a Deus sobre todas as coisas. Irmãos, o meu trabalho pastoral
é ensinar a Bíblia. Mas eu fico pensando, por que, Senhor? O trabalho pastoral é mostrar a todos o ideal de se parecerem com Cristo. Nós somos uma igreja. Uma igreja caminha junto nessa direção. Uma igreja não é alguém que já chegou lá chamando os outros, venham para onde eu estou. Uma igreja são pessoas dizendo a outras pessoas, vamos naquela direção, que naquela direção está Jesus. Irmãos, nós vamos olhar para esse texto e vamos dividi-lo em 4 partes. E vou tentar mostrar como esse trecho do Sermão da Montanha pode ser uma espécie de o ideal da vida cristã, o ideal da vida formosa. Gente, esse é um texto muito rico, não dá para pegar tudo que eu gostaria de pegar aqui, porque vocês não vão querer ficar até o dia de amanhã. Então eu vou dividir em 4 blocos, mas assim, eu estou pensando em fazer encontros em grupos menores para detalhar os pormenores desse texto, do que é e de como chegar a uma vida formosa. Então vamos dividir em 4 partes, verso 1 e 2, depois do verso 3 até o verso de número 6, do verso 7 até o verso de número 10 e do 11 ao 12. E eu espero que a gente ao final possa dizer o seguinte, vem cá, quais são os elementos fundamentais para uma vida formosa? Para que eu alcance este ideal de me parecer com Jesus, quais são os passos fundamentais que eu tenho que dar? Quais são as coisas que eu não posso me omitir, que eu não posso deixar de fazer, segundo esse texto? Há muita coisa, não vai dar para dizer tudo, mas vamos tentar pegar pelo menos 4 importantes lições nesse texto para a gente seguir no caminho de uma vida mais formosa. Primeiro, olhe para os versos de número 1 e 2. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, e ensinou dizendo, bem-aventurados. Irmãos, quando você busca uma vida mais formosa, é passo fundamental que você tenha a disposição de aprendê-la com Cristo. Quando o apóstolo Paulo precisou dizer assim, onde foi que eu aprendi a viver? Lá na carta aos Gálatas, ele disse assim, o meu evangelho eu não aprendi de homens. Então o texto das bem-aventuranças está dizendo assim que Jesus esteve entre as multidões e percebeu a grande necessidade. Começa dizendo, vendo Jesus as multidões. Meus irmãos, para mim é muito importante que você primeiro pense numa coisa. É fundamental para a vida mais formosa aprendê-la com Cristo. Mas a vida mais formosa não começa em você, começa em Cristo. Não foram os discípulos que viram as multidões e falaram, Jesus, nós precisamos aprender a viver entre eles? Jesus vê o caos da vida humana. Basta você ler um pouquinho antes, aí a partir no capítulo 4, verso 23. Jesus ia de cidade em cidade e não teve sossego. Havia um caos, enfermidades, possessões demoníacas, gente longe de Cristo, brigas em famílias, casamentos desfeitos, desentendimentos, corrupção, o caos humano. E o texto disse que Deus viu, ou Jesus viu as multidões. A percepção de Jesus da nossa necessidade é o começo da nossa nova vida com Cristo. Ela não começa em nós, começa em Deus. Porque você acha que Deus mandou seu filho?
Alguns dos homens falaram: Senhor, dá um jeito em nós, melhora. Não, foi o próprio Deus, quando encontrou Adão e Eva em pecado, que disse: eu vou restaurar vocês. Adão, onde você está? Meu irmão, era tão importante que você aprenda isto, que ser cristão é ser o resultado do amor de Deus, porque não fomos nós que o amamos, foi Ele quem nos amou primeiro. Jesus sobe ao monte, seguindo os métodos antigos dos professores que iam percorrendo as vilas, ensinando os seus alunos, e quando de repente tinha algo muito especial a ensinar, ele se assentava num lugar mais elevado para que todos pudessem ouvir. Jesus viu a necessidade, olhou para a sua vida e para a minha, olhou a multidão, e o que ele viu? O caos, e percebeu e desejou ensinar os seus discípulos. Meus irmãos, a relação entre multidão e a pessoa, ela está também enfatizada lá no capítulo 11 de Mateus, quando diz que Jesus viu a multidão e pediu assim: Pai, orem para o Pai que mande trabalhadores, porque a seara é grande. E para atender a essa demanda, Jesus quer preparar a sua igreja. Então note no versículo que assim, ele vê as multidões, mas quando ele se assenta, quem se aproxima? Se aproxima? Os discípulos. E ele passa a ensinar a sua igreja. Há uma relação direta entre a vida da igreja e a saúde deste mundo. Mais para frente, no verso de número 13, vai dizer: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então Jesus está preparando o seu povo, para o seu povo ser a cura das nações. Então o outro lado é que se de alguma forma a vida mais formosa, ela tem o começo em Cristo, agora ela também tem a responsabilidade dos discípulos, porque o segundo movimento é: os seus discípulos se aproximaram. Você não vai ser a luz, você não vai ser o sal, você não vai ser a igreja mais formosa de Cristo, enquanto não buscar aprender isso com Cristo. Não adianta seguir o próprio coração, as filosofias do tempo presente, criar a sua concepção de mundo. Nada disso você conseguirá produzir para você vida. Só Cristo pode fazer isto. Eu vos dei vida, e vida em abundância. Irmãos, o discípulo é aquele que decide sair da multidão e aprender a vida formosa com Cristo. Você precisa deixar de buscar a sua fé no mundo. Ouça o que eu estou dizendo. Não feche o seu coração para isto. Você precisa parar, ou deixar de buscar a sua fé no mundo, em si mesmo, nas coisas que você anda fazendo por aí. Nada disso te dará a vida de Cristo. Você tem que ir aonde Cristo está. Você tem que relegar outros interesses ao ideal de buscar a Cristo. Não haverá vida mais formosa enquanto o movimento do seu coração for aprender a viver em outras escolas. Muitos tentarão conquistar o coração da igreja, mas só Cristo pode transformar o coração. Só Cristo pode te dar nova vida. Só Cristo tem o poder de fazer da sua vida nova e eterna. Mas olhe para os versos 3 até o verso de número 6. Irmãos, eu vou falar com detalhes assim mais restritos sobre os bem-aventurados aqui.
Mas não vou ser muito extenso nisso. Mas eu estou dividindo o texto das bem-aventuranças em 2 blocos. Eu, na verdade, acho que as bem-aventuranças são até o verso de número 10. Mas você vai dizer, mas o 11 e o 12 também. Tudo bem, eu aceito com você. Mas hoje pense comigo assim. O primeiro bloco, dos versos 3 a 6, é como a subida de uma montanha. Eles funcionam assim. São versos que falam da percepção que a pessoa tem de si mesmo e de Deus. E ela quer sair de onde está para chegar a Deus. E os versos seguintes são um movimento de descida da montanha, e eu vou explicar já já. Mas olha como é que começa o verso 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quando você olha esses 4 versículos, eles têm alguma coisa em comum. Eu vou tentar mostrar como é que eu enxergo esse algo comum entre eles. Por exemplo, humildes de espírito. A outra tradução diz assim, os pobres de espírito. Eu não sei se já existem outras, mas pelo menos essas 2. Aqui o humilde de espírito não é aquela pessoa boazinha e humilde, que ele nem levanta os olhos para os céus. Mas é uma pessoa que enxerga a pobreza de sua alma. Bem-aventurados aqueles que percebem que sua alma tem fragilidades, que ele não é bom. É a pessoa que consegue perceber as fraquezas do seu caráter. É a pessoa que consegue perceber o próprio pecado. Esses são bem-aventurados, porque essas pessoas, elas têm uma virtude, é a virtude de não pensarem de si mesmo além do que convém, mas tem um equilíbrio de falar, eu sou alguém que precisa de Deus. Irmão, somente uma pessoa que tem essa percepção da vida, consegue subir a montanha na direção de buscar em Deus algum valor. Essas pessoas, elas sabem que no quesito da relação com Deus, eles são pobres, eles são cegos, eles estão nus. Em Apocalipse é exatamente assim que o Senhor orienta a igreja, ela se perceber pobre, cega e nua. Ela falar, eu não tenho nada, e o que eu tenho é mal. Irmãos, essa percepção, ela é fundamental para você fazer a jornada na direção de Deus. Somente quem se enxerga pecador busca salvação. Maria, quando soube de que era a mulher escolhida para ser a genitora de Cristo, ela agradece a Deus por ter olhado a ela, mulher pecadora. Veja o verso de número 4. Ele é decorrente, veja, é como se fosse uma escada, uma série de degraus. Bem-aventurados os que choram. É lógico que uma pessoa que percebe a sua pobreza espiritual, a fragilidade de seu caráter, a fraqueza, e não só a fraqueza, a maldade de sua alma, e ele é verdadeiramente quebrantado, ele chora. O arrependimento, o reconhecimento, a consequência da percepção do próprio pecado é o choro. O choro aqui não é sofrimento com o que os outros fazem contra nós. Não é bem-aventurados os que choram porque são os coitadinhos que os outros abusam deles. É bem-aventurados os que choram porque sabem que são maus. Somente gente assim pode buscar consolo em Deus. Porque tem muita gente coitadinha que sofre por causa dos outros, mas que é orgulhosa no coração. Se acha mais santo que os outros. Até porque sofre. Aqui é a pessoa que sofre a amargura do próprio pecado. Olha o restante.
Bem-aventurados os mansos. Quem são estes? Qual é a definição de manso? É aquele que sabe qual é o seu lugar. É aquele que se reconhece como Moisés, o homem mais manso do mundo. A palavra que define mansidão aqui é aprais. É a ideia de alguém que sabe exatamente quem é. Que sabe exatamente o lugar onde está. E que sabe exatamente o perigo que corre. E que então está disposto a ser ajudado. E até a ajudar. A bem-aventurança desta pessoa faz ela subir na direção de Deus. Ela não consegue conquistar nada por si mesma. Ela tem que receber. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E nós paramos até o verso 6 para dizer o seguinte: é aquela pessoa pecadora que chora o seu pecado, que está disposta a ser ajudada por Deus, sabe o seu lugar e ela quer ser justa, ela quer ser diferente, ela tem ideais. Irmãos, eu estou dividindo assim esse bloco para dizer para você que uma pessoa que quer ter uma vida mais formosa, é fundamental que ela tenha disposição de reconhecer o seu pecado e caminhar na direção de Deus. Você precisa caminhar na direção certa. A vida cristã precisa caminhar na direção certa. Você precisa de Deus, irmão. Eu sei que você tem muitos projetos de vida. E eu sei que você tem muitas concepções sobre a vida. Mas comece a ter esta concepção da necessidade de subir a montanha. A Bíblia fala muito da ideia de que Deus é elevado e nós estamos aqui embaixo. E a Bíblia fala muito da ideia de subir na direção de Deus. O texto do boletim hoje fala do ideal elevado de nos parecer com Cristo, é ter a estatura, a altura de Cristo. Nós precisamos subir esta montanha como igreja, como pessoas que encontraram em Cristo o ideal. Os discípulos viram Jesus e os discípulos sabiam que Jesus era melhor que eles. A ponto dos discípulos dizerem para Jesus: ensina a gente a orar, Senhor. A ponto de quando estavam em perigo lá no barco, quando as ondas batiam, eles buscavam Jesus: o Senhor não vai ver que nós é que vamos morrer? Eles viram naquele homem algo que eles não conseguiam ver uns nos outros. E eles sabiam que não podiam ir para nenhum outro lugar. Tanto é que Pedro diz assim: para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. A vida mais formosa tem que subir a montanha, irmão. Mas tem gente descendo a montanha, né? Não tem? Ou tem gente assim: sobe um degrau, desce o degrau, sobe um degrau, desce o degrau. O que faz você subir é o alvo. Olhe para o alto, olhe para Deus. Eu não sou alpinista, eu não tenho medo de altura, mas eu tenho juízo. Mas eu vejo alpinista, sempre que eu vejo foto de alpinista, ele está olhando para cima, e só olha para baixo para desfrutar do que já passou. Mas quando ele está buscando chegar no alto, ele olha para cima. Isso é ser cristão. Elevo os meus olhos para os montes. Mas vamos adiante, para não passar muito tempo mais. Dos versos 7 ao 10, imagine que este que confessou seus pecados, que chorou, que recebeu ajuda, que tem fome e sede de justiça, chegou a Deus. Ele agora se sente mais forte. Os próximas bem-aventuranças, elas têm um caráter assim muito ligado ao próximo. Perceba só: bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos. Se as primeiras tinham a ver com o que nós vemos em nós, agora tem a ver com o que sofremos a partir de outras pessoas. Porque afinal de contas, ninguém é misericordioso
com gente que só faz coisa certa, né? Você tem misericórdia para gente que precisa. Os misericordiosos são aqueles homens que entendem que todo ato dos homens contra ele pode ser perdoado. Precisa de uma atitude positiva em relação à ação negativa do outro. É você conseguir chegar a Deus na maturidade e retidão dos que têm fome e sede de justiça. Você vai olhar para o outro com misericórdia, porque você sabe que para subir a montanha não foi fácil para você. É por isso que Jesus fez aquele desafio. Tudo bem, a mulher é pecadora, mas quem não tiver pecado, atire a pedra. Quem sobe na direção de Deus encontrará uma facilidade para descer na direção do próximo. Isso é ser cristão. Misericórdia, a palavra eleus, que é misericórdia, ela indica o discípulo precisa ter uma atitude positiva em relação à ação negativa do outro, ao erro do outro. Então eu vou dar um exemplo pessoal. Meu professor de grego, reverendo João Alves, terminei a prova, entreguei a prova com uma felicidade enorme no coração. Aí ele corrige na hora. Não sei se para vocês era assim. Corrige na hora. Você entrega com a felicidade, fiz tudo certo, e ele começa X. Aí ele começa meio certo. Aí no final a nota deu. Aí ele escreveu na prova lá no alto eleus, que quer dizer misericórdia. Ele havia considerado uns pontos, normalmente ele consideraria um erro, com misericórdia. Ele não está concordando com o meu erro, mas ele compreendeu o estágio em que eu estava. Hoje eu tenho muita amizade com ele e eu tenho essa prova guardada, já mostrei para ele. Lógico que ele sorriu muito, ele falou, você mereceu esse eleus. Os limpos de coração, kataroi tai cardiae, é assim, é pessoas que não guardam coração pesado. Eu acho que é um outro jeito de dizer não guardam mágoa, não guardam tristezas, para descer na direção do outro. Você precisa ter o coração leve. Esse coração leve você conquista quando sobe a montanha. Esse está entre as coisas mais difíceis da vida cristã. Mas uma vida formosa, parecida com a de Jesus, tem que ter o coração leve. Imagina Jesus, sabendo que Pedro iria negá-lo, ou que os discípulos iriam se afastar deles, ou que seria traído por João, ou que a multidão o abandonaria no primeiro sermão mais duro que haveria de ser pregado, ou que aquele jovem que ele amou, que era rico, que não seguiu porque amou mais as riquezas, ou o próprio Zaqueu, que era um explorador dos outros. Coração puro é como você desce a montanha na direção do próximo. Nós precisamos aprender isso, irmãos. É por isso que Jesus chamou os discípulos para a montanha, para ensiná-los. Os pacificadores. Bom, pacificador só tem emprego em tempos de guerra, tá? É porque o mundo é um caos, é uma guerra, que a igreja precisa trazer paz. Curioso é que às vezes alguns crentes são os responsáveis pelas guerras. É gente que não subiu a montanha ainda na direção de Deus, não consegue descer na direção do próximo. Filhos de Deus não podem ser os responsáveis pelas guerras. Mas já notou quando um crente verdadeiro, um homem de paz, se aproxima de um lugar em guerra, como ele é capaz de trazer luz?
Como é possível a palavra de um crente, de alguém que esteve com Jesus, de alguém que subiu a montanha, que esteve perto de Deus, chegar num ambiente de guerra, de medo, de decepções, de tristezas e trazer luz? Isso é a igreja. Quando pensamos que o nosso país é um país violento, devemos lembrar que a igreja tem que ser a pacificadora. O governo investe, do estado do Rio de Janeiro, não sei se é o estado ou a cidade, acho que é o estado, investe lá nas UPPs, Unidade Pacificadora, não sei, Policial Pacificadora. Vocês sabem o que é? Mas nós temos que investir em pessoas pacificadoras. Então, as PPs, pessoas pacificadoras. Unidade de pessoas pacificadoras. A igreja. E essas pessoas vão ser perseguidas. São perseguidas por causa da justiça que elas praticam. O mundo em guerra não é uma vida fácil para o cristão. Mas ele não tem problema com isso. Porque ele é um agente do reino dos céus. É por isso que essa bem-aventurança do verso de número 10 diz: porque deles é o reino dos céus. Não é tanto que eles estão esperando que o reino dos céus venha, mas é que eles são os portadores, de um jeito diferente. Irmãos, uma vida mais formosa é uma vida da pessoa que decide aprender com Cristo. É a vida de uma pessoa que decide praticar um mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas. Então ele sobe a montanha e decide praticar o mandamento semelhante a este, amar o próximo. Ele desce a montanha na direção do outro. Mas essas coisas não são fáceis. Por isso Jesus tem outro ensino. Se queremos uma vida formosa, precisamos estar dispostos a pagar o preço por ela. Verso 11: bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Irmãos, às vezes estamos confundindo vida cristã com lazer. Estamos confundindo a ideia de igreja com lazer, com entretenimento, como se a igreja fosse boa na medida em que ela me causa prazer. Igreja é quartel-general para preparar você para a luta. Tem que estar preparado. Soldado que não se prepara para a luta não está pronto a entrar na trincheira, não está pronto a dar a vida pelo batalhão. Se você é um crente que vive pelo lazer que a igreja, gente, oferece muito lazer. A gente canta música boa, a gente tem coral, está tão bonito coral hoje, meninos e meninas. Tem pastor bem vestido, tem amigos, mas isso aqui não é um clube, é a vida real. É a vida de luta. Por que você está perdendo as batalhas do dia a dia? Porque você não quer perder para ganhar. Porque você quer sair daqui e ir para a Disneylândia da vida. Irmãos, tem que ser boa a igreja, tem que ser agradável sim, mas tem que ser séria. Tem que te preparar para a vida. E a tua atitude diante da vida é que muda o seu modo de olhar a igreja. O que Jesus está dizendo para os seus discípulos é: olhem para a multidão e vejam o caos, sejam diferentes. Vós sois o sal dessa terra. Vocês não podem ser iguais. Quem quiser salvar a sua vida, disse Jesus, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz, siga-me. Você está vendo lazer nessas palavras? Você está enxergando luta?
Bem-aventurados sois quando por minha causa, a busca de uma vida elevada, de uma maneira elevada de viver, parece que vai causar uma disfunção entre nós e o mundo. É por isso que Jesus diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo vos odiará. Há uma disfunção. Mas nós sabemos, e estamos dispostos a pagar o preço de sermos diferentes. É por isso que um jovem cristão consegue esperar o momento certo do casamento, da vida íntima. Ele paga o preço. É por isso que um trabalhador que ama Cristo, que subiu a montanha, ele não vai enganar o seu patrão. É por isso que um empresário cristão não vai roubar. É por isso que o crente lá na universidade não vai mentir na prova. É por isso que nós vamos buscar ser mais parecidos com Cristo, para suportarmos as aflições. É um preço. Só vai ter uma vida formosa quem tiver disposição. E aí Jesus fala assim: mas se alegrem nisto, porque é grande o vosso galardão nos céus. Uma noção de que pertencemos a Deus, na verdade. De que só somos discípulos porque Ele nos comprou. Vida elevada é isto. É vida de quem sabe que tem obrigações com quem comprou a você, ou te comprou para si mesmo. Com Ele que você tem obrigações. Eu li aqui para os dois colegas, irmãos em Cristo, o trecho que está lá na placa, que é em 1 Coríntios capítulo 4, verso 2. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Eu posso ouvir Jesus dizendo para pastores fiéis, para filhos da igreja fiéis: servo bom e fiel. Irmãos, e quantos da nossa história aqui chegaram lá para ouvir isto já? Tem daqueles cujas histórias este mundo realmente não era digno, como diz Hebreus. Crentes que subiram a montanha, estiveram perto de Deus, e aí olharam para outros crentes, entre eles olharam para mim, por exemplo. Eu era só um menininho. Quando vi, por exemplo, seu Jetro, Dona Maria de Souza, Dona Maria Chagas, quando aprendi com a Dona Isabel, ou com a vozinha Dona Maria do piano, quem lembra dela? Portuguesinha, pequenininha, mulher de Deus. Essas pessoas subiram para perto de Deus e olhavam para nós, nossos professores de escola dominical, Dona Berenice ensinando flauta. Irmãos, é isso que Deus tem para a igreja. É isso que Jesus quer ensinar. Vida mais formosa. Mude os seus planos, irmão. Reveja as suas prioridades. Reveja o seu amor. Reveja a visão que você tem de igreja. As pessoas estão se tornando exigentes com a igreja, mas um tipo de exigência que nada tem a ver com santidade. Não olham com misericórdia, irmão. Não são mais pacificadores. Não são mais aquelas pessoas que choram o próprio pecado e choram junto com o irmão, porque todos nós somos pecadores. São exigentes. São críticos. Eu acho que a igreja merece muitas críticas, mas quais são os nossos objetivos? Precisamos rever.
Você precisa rever o que você quer. Se o que você quer mesmo é Cristo. Tem uma palavra que eu deveria ter explicado esta palavra, mas eu deixei para o final. Uma única palavra, que em português ficou assim uma locução, duas palavras juntas. Bem-aventurados, macários, felizes. É disso que Jesus está falando. Que o que vai tornar você uma pessoa completa são projetos que estão em Deus, em Cristo, e com Ele é que você deve aprender a viver para Deus, a amar o próximo e a pagar o preço. Eu, irmão, preciso concluir. Queria dizer tantas coisas, mas eu vou dizer uma coisa só. Nós completamos 58 anos como igreja organizada. Isso tem um valor enorme, mas não vai significar nada se não estivermos caminhando na direção certa. Vocês precisam orar pela igreja. Vocês precisam dobrar os joelhos e precisam ajudar a igreja a caminhar na direção de Deus, de Cristo, de subir a montanha e descer a montanha, e de pagar o preço. Não se tornar como o mundo, usando as mesmas ferramentas, mas ser como Cristo, para ela ser luz. O que queremos é que cada um de nós seja parecido com Jesus. Esse é o nosso compromisso. Então, não exija perfeição. Eu hoje estava assistindo campeonato de 7 nações do rugby. Eu não sei quem gosta disso, eu gosto. Estava vendo o time de Fiji. Engraçado que o hino nacional de Fiji é uma música tradicional da Assembleia de Deus. Ou a música tradicional da Assembleia de Deus é o hino de Fiji, eu não sei. É aquele, os guerreiros se preparam. Digita no Google, não agora, depois. Você que está na internet, não agora, depois. Hino nacional de Fiji. E os guerreiros lá, do time de rugby, né, gente? Sabe que negócio, né? Gente pequenininha que nem eu gosta desse tipo de esporte. Eles davam as mãos uns para os outros e eles iam formando uma montanha, até que o último que ia pôr a mão punha o dedo apontando para o alto. Dê uma olhada nisso. É melhor que o negócio da Nova Zelândia dos Haka. É melhor, porque tem um significado muito especial, pelo menos para mim teve. É assim que nós somos. Pessoas que estão juntas, dando a mão. A direção é aquela. Irmãos, como eu queria que a nossa igreja fosse assim, um lugar de unidade, de amor pleno. Tem muita coisa boa em nossa igreja, muita coisa formosa, mas tem muita coisa que precisa ser mais formosa. Eu quero fazer um convite para você, mesmo para você que é membro da igreja já há muito tempo. Deixe de lado as diferenças. Deixe de lado essas coisas que estão atrapalhando a tua vida e estão atrapalhando a vida da igreja. Olhe para a pobreza disto. Chore. Busque na mansidão do quebrantamento justiça mais elevada. Vamos andar juntos, irmãos. Vamos ser mais misericordiosos. Vamos ser da paz. Unidade de pessoas pacificadoras. Corações leves para servir a Jesus. Quem que é o melhor de nós? Quem que é o crente mais crente da nossa igreja? Não existe isso, gente. Tem coisas que eu preciso aprender tanto, e coisas que você precisa aprender comigo. É dando a mão, indo na direção de Jesus, que somos a igreja de Cristo. Qual é o ministério melhor? É o do louvor, é o do coral, é o do pastor, é o do diácono, ou é o do cafezinho? Nenhum nem outro, cada um no seu lugar.
na sua parte do corpo. O sede, estar mais perto de Deus. Quem é que tem mais direito? Quem tem 58 anos, o Eldo, que já nasceu na igreja. Gente, eu não sei, eu estou com a impressão de que o Eldo chegou a ver a ascensão de Jesus. Foi do lado dele que o anjo chegou e falou: esse que você viu subir. O Eldo sabe que é brincadeira, né, Eldo? A ascensão de Jesus é muito, né? Mas o Pentecostes? Quem que é o melhor, que tem mais tempo? Seu Paulo, nosso irmão fundador. Cadê seu Paulo? Tá aí? Olha lá, seu Paulo é o melhor porque ele está mais tempo. Ele sempre conta aquela história para nós. No tempo que eu estava aqui, só eu tinha carro na igreja. Ele e o Paulo Bicudo. Quem é melhor, quem tem mais tempo? O irmão que chegou ontem. Ou aquela irmã que disse outro dia aqui na igreja, era visitante, e disse assim: eu quero vir para esta igreja. Quem é melhor? Quem é que tem mais direito? Ninguém. Quando andamos juntos, ninguém tem mais direito. Ah, mas aquele que errou, aquele que envergonhou a igreja, né? Aquelas coisas assim. Ah, esse não. Não. Você sugere que Jesus nos abandone a todos e vá só Ele para o céu? Todos que querem andar com Cristo e viver uma vida honesta, santa, ainda que pecadores, são convidados a andar com esta igreja, Igreja Presbiteriana de Vila Formosa. Não faça aquele negócio, mas eu posso. Esse eu posso, esquece. Você pode não. A pergunta nossa é: quando é que você vem? Vem aprender. Vem ensinar, compartilhar, subir a montanha, descer a montanha, pagar o preço, para a glória de Jesus. Para a glória de Jesus, só para Ele. Ao Senhor Deus, ao Senhor que é digno de toda a honra e de toda a glória, ao Senhor que é nosso Pai, e a Jesus Cristo, teu Filho, que deu a vida por nós, nosso irmão, ao Espírito Santo Consolador, que nos guia toda a verdade, toda a glória, toda a honra, na igreja, em todos os séculos. Abençoe a tua igreja, Senhor. Ajuda-nos a caminhar na direção certa. Dá-nos vida formosa na tua presença e na presença dos homens, para que vejam a tua igreja e glorifiquem a ti, ó Pai. E que a graça do nosso bom Deus, o Pai, o amor insondável de Jesus Cristo, Deus Filho, as ternas e eternas consolações do Deus Espírito Santo repousem sobre vós, meus amados irmãos, e sobre toda a nossa família da fé que está espalhada pela face da terra, hoje e todos os dias, até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.